Quem pode me dar uma ajuda aí? O que seria hierarquia? Me ajuda aí, Vlad. Começa pelo exemplo, em casa, pai, mãe, filhos, e assim sucessivamente. Isso, perfeito. Como é que é seu nome? Neemias. Olha aí, rapaz, que bênção. Exatamente, Neemias. As divisões no ministério são a hierarquia, as escalas de autoridade. A autoridade do Senhor está sobre a sua igreja. A autoridade do Senhor está sobre a sua igreja. Por isso a sua igreja é respeitada e preservada. A igreja é respeitada e preservada porque a autoridade do Senhor está sobre ela. E antes de nós entrarmos na questão de hierarquia e falarmos dos ministérios, o meu amigo pastor Batista vai nos ajudar a abrir em Romanos, capítulo de número 13, versículo 1 e versículo 2. Só se for possível, amém, pastorzão? Na hora, filho. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. O pastorzão vai lançar ali no Data Show para facilitar para você essa noite. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Que diz assim: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a autoridade espiritual. Alguém já ouviu falar sobre autoridade espiritual? Deus, Ele é a autoridade absoluta e soberana sobre todo o universo. E segundo o apóstolo Paulo escreve em Romanos 13, versículo 1 e 2, nós vemos que todas as autoridades constituídas, elas foram colocadas por Deus. Quando nós falamos de autoridade, se por um acaso seu ouvido sangrar, mas olha, no final você é curado, vai nada não, amém? Deus, Ele é a autoridade máxima e absoluta sobre tudo e sobre todos. E Ele mesmo estabeleceu uma hierarquia, a autoridade. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 13 sobre autoridade, ele não está falando somente sobre autoridades eclesiásticas, autoridades espirituais. Ele está falando em autoridades em todos os níveis, em todos os patamares, sejam elas espirituais, sejam elas no governo. Quer ver um bom exemplo? Escola. Alguém estuda aqui? Estuda? Quem é a autoridade lá na sala de aula? Vamos dizer num hospital. Quem é a autoridade num hospital? O diretor, abaixo do diretor? O médico. Numa delegacia de polícia, quem é a autoridade? Delegado, aí vem policial. Ou seja, todas essas autoridades, elas foram constituídas por Deus. Por isso diz o apóstolo Paulo no versículo 2 que nós lemos: aquele que resiste à autoridade, resiste à autoridade do Senhor, que a constituiu. Quando nós falamos de autoridade espiritual, nós estamos falando de líderes revestidos de poder, revestidos de autoridade para cumprir uma função. Toda autoridade, seja espiritual, seja ela governamental, seja ela civil, foi constituída por Deus. Por isso, aquele que quebra uma autoridade espiritual, ele está cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Quem pode me ajudar? Quando eu quebro uma autoridade espiritual, eu estou quebrando aquela autoridade que a constituiu, a autoridade de Deus. Pecado contra a autoridade espiritual
quebra de autoridade espiritual foi o que levou Lúcifer à sua queda. Nós chamamos isso de rebelião. Alguém já ouviu falar de rebelião? Rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. A rebelião de Lúcifer, em um dado momento da eternidade, o levou à queda. Nós temos alguns casos de quebra de autoridade espiritual. Além de Lúcifer, nós vemos o rei Saul. O rei Saul foi deposto do seu cargo, não somente porque teve um deslize, mas porque ele veio quebrar a autoridade espiritual do profeta Samuel. Quebrando a autoridade do profeta Samuel, ele estava quebrando a autoridade de Deus, que havia constituído o profeta. Ou seja, a autoridade espiritual é algo muito sério, porque uma autoridade é revestida e capacitada por Deus para aquela função. Quando eu quebro uma autoridade, eu estou indo contra Deus que a constituiu. Amém? Pegaram? Alguma dúvida até aqui? No estudo, né, pastor São? Aqui não é uma pregação, amém? Aqui você tem toda a liberdade para tirar dúvidas, perguntar. Se eu ver que é muito difícil para mim, eu passo para o pastor Batista, sem problema nenhum. Amém? Vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas, conversar. Vai ser uma aula bem dinâmica essa noite. Por que a ministração para a liderança é tão importante, pastor Diego? A ministração para a liderança é algo muito importante, principalmente nos nossos dias, porque nós estamos vivendo dias de infidelidade e individualismo. Por isso, esse curso que o pastor Batista tem passado para vocês é tão importante e tão precioso. Nós, nesses dias que antecedem a volta de Cristo, estamos vivendo na igreja, sim, na igreja, momentos de infidelidade, momentos de individualismo. E para isso, nós vamos abrir um texto que o apóstolo Paulo fala sobre isso, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Por ser uma carta, por ser uma epístola, nós nos referimos como 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e depois o versículo 2 diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, esses dias que o apóstolo Paulo se refere são os dias que nós vivemos, esses dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. Ou seja, esses dias nós vivemos infidelidade, individualismo. Por isso a ministração para a liderança é de suma importância. Agora nós vamos voltar um pouquinho para a nossa apostila. A necessidade do ser humano viver em grupos pode ser sentida desde a sua criação no Éden, que está em Gênesis 2:18. Esta constatação foi do próprio Criador, porque o ser humano foi criado para viver em sociedade, em comunidade. Ninguém foi criado para viver sozinho, amém? Ninguém foi criado para viver isolado. Nós somos seres sociáveis. Todavia, a convivência em grupo tem também seus problemas e gera novas necessidades. Logo, se são muitos os componentes do grupo, muitas são as cabeças e diversas as opiniões. Por isso, ao líder
é necessário não fazer a sua própria vontade, mas interpretar a vontade do grupo e viabilizar sua execução. Daí a grande importância do líder ter capacidade e a devida preparação, a fim de conduzi-lo de maneira a alcançar os reais objetivos. Nós falamos que estamos vivendo dias de infidelidade e individualismo, inclusive no meio da igreja do Senhor. Daí a necessidade da boa preparação dos líderes. Alguém é líder aqui? De alguma área da igreja? Obreiro, a irmã. Isso, são líderes no corpo de Cristo. E como bons líderes, nós sabemos que para você liderar, você tem que ter um preparo. Hoje em dia, né, pastorzão? O que nós mais ouvimos é o pessoal almejando a liderança. Hoje em dia todo mundo quer ser pastor, é ou não é? Alguém falou assim? Alguém fez assim? Muitos querem ser obreiros, muitos querem ser evangelistas, apóstolos. Isso é bom, sim, é bom. O próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo que aquele que deseja episcopado, excelente obra, almeja. Vocês cortam ele, que vocês querem falar, vocês cortam. Já alguma pergunta, é o jeito de falar assim mesmo, viu? Parece que ele está pregando, mas é só um estudo. Podem perguntar à vontade. Pastor Diego, eu sempre converso com as pessoas, e essa semana eu vi uma pessoa, eu sempre converso com pessoas. Hoje eu estava na faculdade de psicopedagogia, e eu conversando com uma professora, que é uma psicóloga, e a gente conversou, debateu muito sobre isso, e ela falou nesse conceito de você ser e passar o que você é, né? Porque hoje, o que nós vemos muito é que as pessoas querem ser, mas não querem se capacitar, né? Querem ser mais por cima da moita. E a moça falou comigo assim, eu vou conversar com o senhor, né, na minha casa, eu vou conversar com o senhor porque eu tenho certeza que o senhor vai ter uma saída para mim. Isso é muito importante, né? Quando alguém conversa com uma pessoa que ela tem uma certeza, ou ele tem uma certeza que vocês têm um objetivo que vai tirar aquela pessoa daquele lugar. Isso é muito bom. Então, nós que estamos começando essa carreira de líder, né? Que líder, eu acho que o pastor já vai falar, líder não é nós chegarmos aqui, eu sou o pastor, vocês vão fazer o que eu mando. Líder, eu vou na frente e vocês me seguem, né? É isso, o líder. O dirigente é aquele que dirige, né? O manda-chuva é aquele que diz, você tem que fazer isso, as pessoas têm que fazer. O líder não, o líder ele vai servindo o rebanho, e o rebanho, na hora que ele desviar um pouco, ele diz, olha, está errado, está assim, e ele é humilde para reconhecer. Então, cada um de nós, o Senhor Jesus me deu isso. Sempre eu digo, pastor Diego, que no céu o maior cargo que tem na glória é de servo. O maior cargo. Nós estamos correndo numa carreira para chegar no nosso topo, é ser servo. Amém? Verdade. Melhor ficar sem microfone? Você que sabe, pastor. Falo alto, né? Você que sabe. Os irmãos estão ficando meio preocupados. Bom, assim melhor? Continuar alto? Vocês podem levantar a mão e falar, ei pastor, não entendi isso não. Ei pastor, pode comentar, tá bom? Fiquem à vontade. É como o pastor Batista falou, né? O bom líder, ele não diz vai, ele diz vamos. Glória a Deus. O aprofundamento no conhecimento e o aperfeiçoamento ministerial pode ajudar o líder a evitar alguns erros. O aprofundamento no conhecimento e o aperfeiçoamento ministerial pode ajudar tanto vocês como nós, pastores, a evitar alguns tipos de erros. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você aperfeiçoar o seu ministério, a sua área de liderança,
mais apto você vai estar para exercê-la. Quanto mais experiência você adquirir no campo que você está, menos erros você vai cometer. Daí a importância de você ter bons mentores. Muitas pessoas, vou usar uma linguagem aqui comum do dia a dia, quebram a cara. Quebram a cara por não quererem ouvir, ou não estarem com o coração ensinável para aprender. O bom líder, ele está disposto a ouvir, está com o coração aberto para receber conselhos. Os conselhos de um líder mais experiente, de um mentor, a busca de conhecimento, o aperfeiçoamento ministerial vai te ajudar a errar menos e a triunfar no seu ministério. Amém? Amém. O apóstolo Paulo fala sobre isso, pastorzão, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 13 até o versículo 16. 1 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 13 até o versículo 16. Diz assim, Isso. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vamos aplaudir Timóteo. Olha o conselho que o mentor está dando ao pretenso pastor Timóteo. Eu tenho aqui uma ramificação para falar. Pode. Eu estava esse dia lá no conferência que estava com o enfermeiro, né? Sobre saúde. E ele estava falando sobre quando você chega num local de acidente, alguma coisa assim, está acontecendo assim, um acidente, alguma tragédia. Ele diz, como o Paulo está escrevendo aí, né? Que às vezes nós chegamos tão assim, chega logo correndo ali para a situação e se taca em cima, sem observar nada. E isso na hora que ele está falando, levei para a vida cristã também. É verdade. Olha, ele diz quatro pontos, né? Ele diz assim, olha, a primeira coisa quando você chega nessa situação de um acidente, você tem que lembrar primeiro de você tem que se cuidar, porque se aquela pessoa estiver ali com alguma coisa ali, tiver o sangue exposto, você pode pegar uma doença. É verdade. Lembre primeiro de você, depois da sua equipe, que está com você, terceiro, olha a palavra que diz, terceiro da munda. O que é munda? Mundiça, que vai ter muita gente atrás da besteira. Não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quarto, do paciente. É verdade. Porque se você não cuidar de você primeiro, depois da sua equipe, depois das pessoas que estão ao seu redor, assim, falando as coisas erradas, depois chegar no paciente, esse processo você pode cometer, matar aquela pessoa. Como ele estava falando agora. É verdade. É um ótimo exemplo. Quer ver? Eu vou te dar outro exemplo. Alguém já andou de avião aqui? Dá um medo medonho, dá mais. Eu me tremo todinho. Então, quando aquele negócio começa a subir, parece que tá passando em quebra-mão nas grotas, mano. Eu falei, cara, eu nunca vi quebra-mão no céu, mano. O que os comissários de bordo, né? Eles orientam antes do avião decolar. Em caso de emergência, que eles chamam de despressurização, alguma coisa tipo língua, tipo assim. Como é que é? Despressurização. Isso. Exatamente. Primeiro a máscara vai cair. Se você não infartar do susto da máscara cair em cima de você, você primeiro coloca em você, depois na pessoa que está do seu lado. É exatamente isso. Vamos continuar então? Que a gente tem até 3 horas da manhã hoje. Vamos lá. Vamos para a nossa apostila? O que é um ministério? O que é um ministério?
A palavra ministério vem da palavra grega diaconia, que quer dizer, ou seja, Deus, em sua soberania, escolhe alguns homens para certas funções. Ele os chama e concede dons, diga dons, para um ministério específico. Este dom é uma grata capacitação que alguém recebe para desempenhar determinada função no corpo. Então, observando Efésios capítulo 4, versículo 11 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, vemos que os ministérios principais da igreja são 4. São eles: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O ministério de pastor não aparece em 1 Coríntios 12, 28, pois ali os ministérios são listados de acordo com os dons. E pastor não é dom, é função. Ministério é, portanto, todo ministro deve ter em mente essa verdade. Nós já vamos entrar nos 5 ministérios da igreja, já. Mas antes, nós vamos se ater aqui um pouquinho na questão do ministério, que é muito importante. Primeira coisa que nós temos que aprender: o apóstolo Paulo, falando dos ministérios em Efésios 4, 11, 12, ele fala que os ministérios são os dons que Deus concedeu à igreja. Dom significa graça. Dom significa favor. E depois disso que eu vou falar agora, você vai ficar maravilhado e você nunca mais vai ver o seu pastor da mesma maneira. Dom significa dádiva. Dom significa presente. Jesus, Ele mesmo, deu alguns para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. São dons que Ele mesmo deu à sua igreja. Ou seja, Jesus presenteou a sua igreja com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Jesus presenteou a sua igreja. Quando você vê o pastor, saiba que ele é um presente que Jesus deu para você, igreja. Quando você vê um apóstolo, um evangelista, um mestre, são presentes, são dons, são dádivas que Ele mesmo, Jesus, deu para a sua igreja. Por isso a importância de você honrar e valorizar os líderes espirituais da igreja, porque eles são presentes, dons, dádivas que o próprio Cristo deu à sua igreja. Pegaram? Agora vamos voltar aqui para ministério. Quem tem ministério aqui mesmo? Quando nós falamos de ministério, a gente acha que é só na igreja às vezes, né? Não, pastor tem ministério. Mas você que é casado também tem um ministério. E nós, agora que o Benjamin nasceu, o Benjamin vai fazer 5 meses, é uma benção. Pense no menino aquebrantado. A cara do pai. A cara do pai quebrantada, chora. Aí um dia desse falaram assim: ei, pastor, é Benjamin mesmo o nome dele ou Jeremias, o profeta chorão? Falei, não, é Benjamin. Acho que a unção de Jeremias também está um pouquinho ali. A minha esposa, a pastora Zilmara, ela é muito ativa no ministério. Anda lado a lado com a minha pessoa. Nós fazemos a obra do Senhor juntos. E depois que o Benjamin nasceu, ela ficou um pouco impossibilitada.
nos primeiros dias, primeiros meses, de estar lado a lado comigo no ministério, à frente da igreja local. E o Espírito Santo falou com ela, porque ela disse assim: Senhor, será que quando que eu vou poder retornar ao ministério ao lado do meu esposo? E o Espírito Santo disse assim à minha esposa, a pastora Zimara: você não perdeu o seu ministério, eu te dei mais um. Você que é pai, você que é mãe, é um ministério que o Senhor te confiou também. Ser esposo, ser esposa, são ministérios. Todos nós temos um ministério. Amém? Então não se preocupa não, você tem um ministério também. Relaxa, vai dar certo. As pessoas chamadas por Deus para exercerem atividade de liderança são por Ele capacitadas. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, o pastorzão, também fala isso. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Olha só o que Paulo fala, ó. Tomara que não queime a luz. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Olha o que Paulo fala, ele fala exatamente isso. Que as pessoas que são chamadas para o ministério, chamadas por Deus, são por Ele capacitadas, ó. Quem pode ler para mim que tem vista boa? Ora, quem para isto foi mesmo, nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. É 3:5. É 3:5. Isso, 3:5. Mas esse aí foi show. Esse também foi Rapaz. na música, não é? Rapaz, esse aqui preparou mesmo e deu. É. Isso. Meu Deus. 2 Coríntios 3:5, ó. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Exatamente. Mas a nossa capacidade vem de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo que, embora eles realizassem uma grande obra, aquilo não vinha deles. A capacitação vinha do Senhor. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita Os escolhidos. os escolhidos. Ou seja, muitas pessoas, às vezes nós encontramos por aí, que dizem assim: não, eu não posso. Moisés é um bom exemplo, eu não sei falar. Eu não tenho capacidade para me apresentar diante de Faraó e falar. Muitos se subestimam. Muitos não se consideram aptos ou capazes para cumprir uma chamada. E se eu fosse sincero, Jeremias 1:5, né? Deus chamou e disse: eu sou ainda uma criança, né? sou criança, né? Sou criança, Jeremias. Moisés, eu não posso falar, eu não sei falar. E Mas desde desde- esse rol de obreiro, pastor Diego, desde esse rol de obreiro, saiba de uma coisa: só quer ser obreiro quem acha que não tem capacidade. É verdade. Pode ter certeza que se alguém acha que já sabe, Benildo, não quer vir estudar. Ou não tem necessidade. Eu não preciso. Às vezes a pessoa não sabe, não conhece Bíblia, talvez lê a Bíblia uma vez por semana e diz: mas não precisa não, porque eu já leio a Bíblia, eu já estou lendo. Pensa, faz que nem eu duplo, lê, mas não sabe o que está fazendo, e para ele já está tudo bem. É verdade. Então quem acha que eu preciso, é que Deus vai capacitar. É verdade. Você que se considera incapaz, é você que Deus vai capacitar, revestir para cumprir a missão. A maioria dos profetas na Bíblia, eles não se consideravam capazes para cumprir o ministério. Olha para mim. Vocês acham que o falar bem, vem de mim? Não. É capacitação do Espírito Santo. Deus, Ele reveste de autoridade, Ele capacita aqueles que Ele escolhe, para que a glória seja dele e não de nós mesmos. Glória a Deus. Ou seja, se você tem uma chamada, não se preocupe. Deus vai te capacitar para que você possa cumpri-la.
vai te revestir para que você possa cumpri-la. Mas isso não quer dizer, como nós falamos mais em cima, que você não tem que se aperfeiçoar no seu ministério. Nós somos capacitados por Deus e nós temos também a responsabilidade de nos aperfeiçoar a cada dia para cumprir essa chamada. E Deus, Ele vai nos capacitar de acordo com o propósito divino que Ele tem para conosco. Eu vou explicar para você. Deus vai te capacitar na área em que você foi chamado. Se você é pregador, Deus vai te capacitar na área da pregação. Se você é cantor, Deus vai te capacitar na área dos louvores. Deus não vai capacitar alguém para uma área que ele não vai ser usado, não vai ser útil para a edificação do corpo de Cristo. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui para você. Eu conheci alguém há muitos anos atrás que tinha uma chamada para a área da pregação, mas ele queria cantar. O camarada foi chamado para pregar, mas ele queria cantar. Deus vai capacitá-lo na área da pregação e não na área do louvor. Não é a área que Deus o separou, o louvor. Era para a área da pregação. Deus vai capacitá-lo na pregação. Aí o camarada foi cismar de cantar. Misericórdia, parecia eu cantando, mano. Cantou mal e sem unção. Ele cantou mal, parecia um tico-tico aí, e sem unção. Mas entregaram o microfone para ele pregar. Parecia um teólogo falando. E com uma unção, uma autoridade tão grande, Deus vai te capacitar segundo o seu propósito divino na área em que você for cumprir esse chamado. Amém? Amém. Bom, vamos continuar? Nós falamos aqui na nossa apostila que ministério é serviço. Ministério é serviço. E o maior exemplo de serviço é Jesus. Quer ver isso? Vamos ver lá. Pastorzão pode colocar para a gente, por gentileza? Em Mateus. Mateus 20, versículo 28, por gentileza. Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. O maior exemplo de serviço. Mateus capítulo 20, versículo 28. É o próprio Jesus. Mateus 20, 28, que diz assim. Pode ler. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em resgate de muitos. A principal característica do ministério cristão é o serviço. A principal característica do ministério cristão é o serviço. O servo é aquele que se faz escravo. O escravo, ele era o menor em uma casa. O escravo era o menor em uma casa. O escravo, ele não reivindicava nada, nem os seus direitos. Ele apenas servia. O servo, ele tem 3 características. Vamos ver quais são? Fechou? Concordam? Vamos ver as 3 características de um servo. A primeira característica de um servo: o servo obedece ordens. O servo obedece ordens. O servo, ele não questiona. O porquê disso, pastor? O porquê disso? Por que eu tenho que fazer isso? Ah, isso eu não quero fazer.
Não, por que não manda outro? Tem que mandar eu. O servo não questiona. O servo só obedece ordens. Glória a Deus. E no obedecer ordens, existem 3 prismas, digamos assim. Aquele que obedece ordens, o obedecer tem que ser feito de maneira absoluta, imediata e com alegria. Ô, glória. Quando eu obedeço, eu tenho que obedecer de forma absoluta. Ou seja, me mandaram fazer uma coisa, eu tenho que fazer exatamente aquilo que me mandaram fazer. Obedecer pela metade é desobediência. Não, pastor. Por gentileza, coloca essa Bíblia aqui para mim. Aí ele vai e fala assim, não. Botei aqui, está bem próximo, o pastor esticar a mão e pegar, mas qual foi a ordem? Colocar aqui no púlpito ou colocar aqui? Não foi colocar aqui? A partir do momento que eu coloquei aqui, é desobediência. A obediência, ela deve ser absoluta e imediata. De Deus, aqui não acontece isso não, pastor. Acho que é só lá no Rio de Janeiro. Ou em São Paulo, Minas Gerais. Aqui eu tenho certeza que não acontece isso. Você já deu uma ordem para alguém e essa pessoa, além de fazer naquela hora que você falou, deixou para fazer depois? Alguém? Mãe geralmente faz isso, não é? Vai comprar pão, tá certo, mãe, vou. Aí vai 1 hora depois e o pão já acabou. Tem um exemplo vivo aqui, é o Estevão. Quem é o Estevão? Ali atrás, ó. Ixi, É o meu profeta. Esteve o meu profeta. é o profeta Estevão. profeta. Fala, amigo. Se a minha mãe pede pra jogar o lanche hoje de manhã, ele vai jogar só à noite. É mesmo? Mas a partir não é não, Esse é o meu sucessor. Ixi. Esse é o meu sucessor. Olha aí, que benção, Eliseu aí. Vou jogar só a capa em cima. Pronto. A obediência, ela deve ser absoluta, ou seja, total, não pela metade. Imediata, na hora. Se alguém disse vai, vai naquela hora. Se alguém disse faz, faça naquela hora. E a obediência tem que ser com alegria. Faça isso. Fazer, né? Então eu vou fazer. Eu vou então, tá certo? Miséria. Isso não é obediência, isso é desobediência. Obediência, ela tem que ser de forma imediata, absoluta e com alegria. Essa é a primeira característica do servo, ele obedece ordens. Segunda característica do servo, ele pensa mais nos outros do que nele mesmo. Glória a Deus. O servo, ele pensa mais no outro do que nele mesmo. O servo, ele está ali para servir e não para ser servido. Ele está ali para abrir mão dos seus direitos, para que outros possam ser abençoados. Jesus, ele abriu mão da sua própria vida para que nós pudéssemos viver. O servo, ele pensa mais no outro do que nele mesmo. E para a gente agilizar aqui a terceira característica do servo, o servo considera o ministério como uma oportunidade e não uma obrigação. O servo, ele vê o ministério como uma oportunidade, como um privilégio e não como um fardo pesado. Ministério não é fardo, ministério não é peso, ministério é privilégio, Glória a Deus. ministério é oportunidade. Ministério não é um fardo pesado que eu tenho que carregar, é um privilégio que eu estou recebendo do Senhor. Alguém quer falar? Não? Estevão? Eu vou falar um pastor, eu gosto de falar. Por exemplo, já foi falar que os dons da dádiva de Deus, né? Então, você vai usar o que para você servir os outros? Os dons, né? É verdade. Então, às vezes,
O rapaz perguntou para mim, pastor, eu posso pedir todos os dons? Eu falei, pode pedir todos os dons. Se você tiver capacidade de servir com todos, né? Se você não tiver, não peça nenhum, porque o dom não é para você. Porque muitas vezes você vê aqui nas igrejas pentecostais, onde eu nasci, né? E se não fala, eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou anti-religião, você fala, eu sou de Jesus. Né? E o que acontece? Às vezes a pessoa pega um dom, tem um dom, porque ele tem um dom de cura, ele já começa a falar, não, eu sou o tal, né? Porque se eu orar, já começa ele mesmo, aquilo que não é dele, é para ele servir. Ele já se orgulha do seu ego, né? O dom da palavra, o cara prega bem, o cara já fala, eu sou pregador, aí começa a cobrar para pregar, né? E por causa que aquilo que é para dar para alguém, abençoar alguém, ele está usando o seu benefício. É verdade. Continua, meu pastor. Na Bíblia, nós vemos um tipo de servo. Eu acredito. Olha para a orelha do irmão aí, parece que está furada. Olha para a orelha desse irmão, está furada a sua orelha? Quem tem a orelha furada aqui? Eu tenho só marquinha, só mais. Tá. Eu tenho a orelha furada. Eu vou explicar para vocês agora. Eu também tenho. Na Bíblia, nós encontramos em Êxodo 21, versículos 5 e 6. Não vamos abrir agora não para ganhar tempo. Êxodo 21, versículos 5 e 6 fala de um tipo de servo. Os servos de orelha furada. Nós vamos entender o que é isso. Os servos hebreus, eles trabalhavam 6 anos para o seu senhor. Eles trabalhavam 6 anos e no 7º ano, pastorzão, eles tinham uma liberdade de escolha. Nos 6 anos eles serviam seu senhor e no 7º ano eles podiam escolher ou permanecer na casa do Senhor servindo ou ir embora. 6 anos servindo, no 7º eles podiam escolher ou fica ou vai embora. Aqueles servos que durante 6 anos serviram na casa do seu senhor e no 7º ano tinham opção de escolha, ficar ou ir embora, se eles escolhessem permanecer voluntariamente servindo ao seu senhor, eles tinham a sua orelha furada com uma espécie de ferro ou aço que eram usados para furar couro, usado pelos sapateiros para furar couro, era chamado de sovela. No 7º ano, Tem uma em casa. e É suvela mesmo. Né? suvela, né? É o suvela de ferro ou de aço, né? Suvela, é suvela mesmo. Suvela, né? Ela é de ferro e tem o cabo de madeira. Isso. Cabo de madeira. Os sapateiros que usavam para furar couro, né? Meu pai tem uma lá. Isso. Se depois do 6º ano, no 7º ano, o servo voluntariamente decidisse permanecer servindo aquele senhor, ele tinha a orelha furada com a sovela. E aonde quer que ele andasse, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: olha o servo de orelha furada. Olha o servo que voluntariamente decidiu servir o seu Senhor. Servir não pode ser por obrigação, tem que ser voluntário. E Jesus é um bom exemplo disso, pastorzão. Pastorzão, pode colocar para mim o Salmo 40, versículo 6? Olha o Salmo 40, versículo 6, falando do servo de orelha furada, ó. Salmo 40, versículo de número 6. O Salmo 40, versículo de número 6. Cadê o meu leitor bom aí? Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Perfeito. A tradução, né? Que as minhas orelhas furaste, meus ouvidos eu abri. Exatamente. A tradução que ela é mais atualizada. Isso. Mas a corrigir, as minhas orelhas furaste. Exatamente. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Davi, no Salmo 40, quando ele cita o versículo 6,
era profético, que se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o servo de orelha furada, que voluntariamente se entregou na cruz do Calvário por nós. Deus não pegou Jesus e falou: tu vai morrer na cruz e ponto final, de maneira nenhuma. Jesus voluntariamente se entregou para que eu e você tivéssemos oportunidade de ter vida eterna. Jesus é o servo de orelha furada, que voluntariamente se entregou por nós. Amém? Amém. Alguma dúvida sobre servo? Nós vamos passar mais adiante. Alguma dúvida sobre servo? Alguém? Quem é servo de orelha furada? Diga para o irmão que está do seu lado: está servindo mesmo, irmão? Está servindo voluntariamente? Isso, aperta a mão dele e fala assim: parabéns. Diga assim: estamos juntos, macho. Agora, nós vamos passar um pouquinho adiante. Nós vamos iniciar agora os ministérios da igreja, a hierarquia na igreja de Cristo. Nós vimos um pouco mais acima em Efésios 4, 11 e 12, que o apóstolo Paulo fala dos 5 ministérios que compõem o corpo de Cristo. A hierarquia no corpo de Cristo. Olhe para cá, ó. Quantos ministérios Paulo fala em Efésios 4, 11 e 12? Quais são? Apóstolo, profeta, evangelista, profético. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quantos dedos você tem na mão aí? 5. Glória a Deus. Em uma mão? Quantos dedos você tem em uma mão aí? 5. Quantos ministérios? 5. Agora olha que ilustração legal aqui, ó. Presta atenção aqui na minha mão. Primeiro ministério que Paulo cita em Efésios 4, 11. Qual é? O apóstolo representa esse dedinho aqui, ó. É o polegar? O apóstolo representa esse dedinho polegar. Por que, pastor? Porque o apóstolo, o dedinho polegar, ele consegue dar cobertura espiritual para os demais ministérios da igreja. Olha o apóstolo dando cobertura para os demais ministérios da igreja. Pegaram? Segundo ministério, profeta. Olha o dedinho que corresponde ao profeta, o dedo indicador. O profeta geralmente não chega e fala assim: assim diz o Senhor. É ou não é? Indicador. Qual é o terceiro ministério que o apóstolo Paulo cita? Evangelista. Por quê? Olha o dedinho que corresponde ao evangelista. Porque o evangelista sempre vai estar no meio do povo. O evangelista é do povo, meu irmão. O evangelista sempre vai estar no meio da multidão, no meio do povo. Qual é o outro ministério que Paulo cita? Pastor? Olha o dedinho do pastor. Por que esse é o dedinho do pastor? Porque é o dedo da aliança. Quem é casado está com a aliança aí? Pastorzão? Olha o dedo da aliança aqui, ó. Rapaz, tá brilhando, nem Salomão tá na sua glória. Olha o dedo do pastor aqui, ó. Olha o dedo da aliança. Porque o pastor tem uma aliança com a igreja local que ele pastor. Eita Deus, verdade. E agora qual é o último ministério que Paulo cita? Mestre. E por que o mestre é esse último dedinho aqui, gente? O mindinho. É mindinho, é? Por quê? Preste atenção. Porque com o seu conhecimento, o mestre consegue atingir áreas que os demais ministérios não conseguem. Olha o dedo mindinho. Você consegue fazer isso com o polegar? Não. Consegue? O dedo do mestre. Um mindinho. Porque com seu conhecimento ele consegue chegar em áreas que os demais ministérios não conseguem. Então vamos lá, todo mundo?
Levanta aí sua mãozona aí. Primeiro ministério. Segundo. Terceiro. Quarto. Pastor. Quinto. Mestre. São 5 ministérios que o apóstolo Paulo cita nas Escrituras. Olha que maravilha, é ou não é? Eita Deus bom, como diz a pastora Célia. Vamos então para o primeiro. Ixi, a minha hora está estourando, rapaz. Posso ir até meia-noite, pelo menos? Meia-noite e 20. Brincadeira, pastorzão. Vamos lá então para o primeiro ministério. Qual é o? Vamos falar um pouquinho sobre o ministério apostólico? Vamos para a nossa apostila essa noite? A palavra apóstolo ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento. Ei, pastor, tem uma dúvida aqui. Pode? Por que fala na apostila que são 4 os ministérios? Olha que maravilha. Aonde? São 4. O ministério principal da igreja são 4. Aonde O que está? eu estou entendendo é que pastor e mestre é a mesma coisa. Isso, mas Não são 4. Amém. Boa colocação. mas aí, Benil, pastor e mestre. Pastor barra mestre, a mesma coisa, então. É isso, pastor barra mestre, mas nem todo pastor é mestre. E nem todo mestre é pastor. Exatamente. É isso. Porque se você quer ser um pastor, você pode ser pastor e pode ser mestre. Mas não necessariamente. Você pode ser só doutor, que chama mestre, mas o nome mesmo é doutor. Você pode ser um doutor, né? E não pastor na igreja. Ou você pode ser pastor e não ensinar. Sim, mas são 4 ou 5, então? 5. Eu também entendi errado. Não, é porque assim, aí a portilha, ela bota, porque ela botou, teologia, então ela botou pastor e mestre, é a mesma coisa, ela é pastor e mestre. Mas na Bíblia, tem um pastor e tem um mestre. É como está no Efésios 4. Porque 11, aí 12. a portilha está ensinando para teólogos, para nós que estamos aprendendo, já sei. Então, por exemplo, se eu quero ser um pastor aprendendo, eu vou ser um mestre, né? Se, por exemplo, se você diz, não, pastor, eu vou ser pastor, se você deu o chamado de Deus, na hora que antes de você pastorear, você vai fazer o que primeiro? Já vai ser mestre, já vai ensinar. Isso. Exatamente. Porque o ministério de mestre, ele também está ligado ao ministério pastoral. Mas olha só o que diz Efésios 4, 11 e 12, ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa barra aqui, né, como o pastor Batista falou, é porque o ministério de mestre, nós vamos ver mais à frente, né? O ministério de mestre, ele está associado ao ministério pastoral também, que é de ensino da palavra. Amém? Deu certo? Pronto. Vamos para o apóstolo então? A palavra apóstolo, aí na sua apostila, ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento. Esse nome, que designa o primeiro ministério estabelecido na igreja, como está em 1 Coríntios 12, 28, é de origem grega, apóstolos, e significa enviado, ou seja, um indivíduo que executa serviço especial, agindo em nome e pela autoridade de quem o enviou. Em geral, significa enviado com uma missão especial. Apóstolo. Geralmente, para a gente poder aproveitar o tempo, né? Geralmente, o termo apóstolo era usado e é usado no Novo Testamento se referindo a um representante designado por uma igreja local para uma missão especial, como nós lemos aqui. Geralmente o termo apóstolo, que significa enviado, era usado para se referir a missionários cristãos. Apóstolo, enviado. Geralmente apóstolos representavam aquelas pessoas que eram enviadas como missionárias. Os missionários, geralmente, têm a responsabilidade de implantar igrejas. Né, pastorzão? Geralmente os missionários têm a responsabilidade de implantar igrejas. O missionário implanta a igreja em um local, ele começa
edificar aquela igreja, os recém-convertidos na fé. Logo depois, a igreja local o envia para outro campo, para outra localidade. Então vem um pastor e consolida aquela igreja na palavra. Geralmente, no Novo Testamento, o termo apóstolo, que significa enviado, está associado aos primeiros missionários cristãos, que têm a responsabilidade de implantar igrejas locais. Só uma dúvida que eu tenho, sempre eu fico me perguntando, eu vou em várias igrejas assim, né? E essa igreja apostólica, o que significa igreja apostólica? É uma igreja missionária? Como a igreja que nós estamos, né? Comunidade apostólica, Avivar. É um modelo apostólico, né? Porque na realidade nós somos a igreja de Jesus, é toda apostólica. Sim. Nós somos católicos apostólicos. De Cristo. Nós somos os verdadeiros católicos. Nós, a igreja de Cristo, que a palavra católica ela vem do grego universal, ou seja, a maioria, o todo. Então nós somos católicos apostólicos. Agora tem outra igreja que é católica, apostólica e romana. Nós não somos romanos, nós somos católicos, devemos entender isso. Nós somos católicos, apostólicos De Cristo. de Jesus. Né? Mas assim, Eu sempre me questionei por que incluir o romano. Isso foi Incluir o romano. na divisão. Eu vou te falar, isso é muito bom. Por isso que é bom, pessoal. A igreja romana, ela surgiu no ano 305 depois de Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, O imperador romano que foi, o imperador romano ele fez um propósito com a igreja. Se ele ganhasse, já vou falar em Constantino, né? Ele serviria a Deus, ele destruiria todos os templos de Urbana, de feitiçaria, que tinha muito em Roma, e construiria igrejas evangélicas. Ele cumpriu, ele ganhou estourar, foi um milagre, tipo agora no Brasil, sabe? Foi um milagre mesmo. Ninguém esperava e ele ganhou. Então o que ele fez? Derrubou todos os templos de Urbana e tudo e fez. Só que foi, segundo a história da Bíblia, foi o tempo negro da igreja, que ele fez o liberalismo. Então a partir daí ele começou, ele se titulou-se como que era o chefe. E acabou-se. A partir daí ele fundou a cidade de Constantinopla, que era da avó dele, o nome da avó dele, né? E a partir daí o evangelho foi escandalizado, né? Porque cada um fazia o que queria, ninguém não tinha mais medo de tal. Então a partir daí começou. A igreja cristã na Inglaterra, que é a igreja ortodoxa, que é a primeira igreja, né? Ela liberou, porque a igreja, dentro da igreja cristã, Benilton, e vocês, tinha o Papa, era abaixo do pastor. O cargo de Papa era abaixo do pastor. Ou seja, diácono, na hierarquia que assembleiana, cooperador, diácono, presbítero, Papa ou evangelista e pastor. Então eles mandaram o Papa para Roma. O que aconteceu? Ele chegou em Roma, ele se titulou-se, Deus começou a usar ele, né? Em dons e tal, ele se titulou-se e não voltou mais para a Inglaterra. E de lá mesmo ele se titulou-se, fundou a própria igreja católica apostólica romana. Não é o que a pessoa diz que foi São Pedro, isso é arcaico. Não tem. Não é bíblico. Não é bíblico, né? Léxico. Léxico é isso. É mitologia. É mitologia como a vaca que voa, como essas coisas, a mesma coisa. A Alice do País da Maravilha, a mesma coisa. Então eles fizeram, deram certo. Então ele começou a fazer o território dele em Roma e mandou logo o recado para o pastor que não via mais, não voltava mais para a Inglaterra, não voltava mais, e o ministério dele estava aberto em Roma. E aqui dali ele começou a fazer, foi crescendo e foi se multiplicando. Então esse Papa primeiro, ele já começou a matar as pessoas que não concordavam com a sua ideologia, eles mandavam matar. E o outro foi se multiplicando, a grande mortandade dos cristãos no tempo, né? Então isso ele se titulou, ele começou, tanto que quando João Paulo II veio ao Brasil, em 1998, né? 1996, o João Paulo veio ao Brasil, ele tinha que descer na Inglaterra, mas os ingleses não aceitavam, por causa disso, que eles ficaram com a revolta. Depois disso, agora que foi conquistado, que agora ele pode descer, mas antes ele não queria, por causa disso. E o que acontece? Esse Papa, o mesmo Papa fez isso, ele forjou um documento
um documento da igreja da Inglaterra que tinha assinatura do Constantino, que ele estava apropriado para aquele livro. Em 1600 ele forjou um documento de 300 anos atrás, que estava apto para... o Constantino tinha deixado o documento para ele, dando autoridade para ele fundar a própria igreja. E a partir daí vem desenrolando isso. Só isso. Então ele fundou... Aí o que aconteceu? A igreja católica para nossa, a diferença é pouca coisa. É só aceitar Jesus. A para falar a mesma coisa, não, é só aceitar Jesus. Por quê? Porque o credo é o mesmo, né? O credo em Deus Pai, que todo mundo sabe, credo em Deus Pai, é o nosso credo. É o credo de Nicéia, a igreja cristã que fez, né? Na Assembleia de Nicéia, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido da Virgem Maria pelo Espírito Santo, nasceu, padeceu por Pôncio Pilatos, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Aí eles acrescentaram, creio na Santa Igreja Católica, eles acrescentaram, como o Pai Nosso, eles acrescentaram a Ave Maria, né? Então tudo isso eles puxaram uma coisinha, mas isso é a diferença, só. Aí quando a pessoa não conhece a igreja, ele diz assim, eu sou católico, que é a primeira religião do mundo, não sabe o que ele está falando, né? Amém? Sim, mas pastor, resume igreja apostólica, porque eu sempre tenho essa dúvida, porque tem várias denominações, né? Assembleia, Batista. Sim. Eu queria saber a apostólica, tipo comunidade apostólica, igreja apostólica. O que significa isso? É só nome de fantasias. É só fantasias. A verdadeira igreja, a nossa igreja, ela é a sombra, ou ela é a continuidade da igreja primitiva, né, que é a igreja dos apóstolos. Aí pode falar com a sua letra aí, meu pastor. Essa é verdade. Bom, apostólica é do modelo apostólico dos 12 apóstolos. Os apóstolos não foram comissionados por Jesus para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Exatamente isso, é um modelo apostólico de pregar o evangelho, ganhar almas para o reino de Deus. Igreja apostólica, comunidade apostólica, que está inserido nesse modelo dos 12 apóstolos. Aí, foi cumprir essa comissão que Cristo deu, né? Pronto, aí só para terminar. Aí tipo, nós sabemos que na Batista tem uma certa hierarquia, a Assembleia tem outro, o vereador. Na apostólica, como mas como é assim que segue? Chega sendo discipulado, vai subindo para algum cargo, como é semelhante à hierarquia na Assembleia, na Batista. Tem uma hierarquia também. Amém? Ó, pode continuar, cara. Não, sobre esse negócio da igreja, é porque eu ia muito na portaria nessa igreja. Isso é uma coisa também, pastor Diego. É uma coisa também, sempre se entendendo, depois você vê outra vez para continuar. Tem uma coisa também que nós devemos entender, porque tem muita divergência, Benil, de vocês que vão conversar agora, nós que somos pentecostais, nós somos pentecostais. Pentecostais significa pessoas avivadas, né, que tal. Então, tem duas teorias. O tradicional, que é a batista, né? E a Assembleia, que é dita como pentecostal, propriamente dita. E tem as pentecostais agora, que a pessoa briga com o pastor, né? Discute com o pastor e abre no fundo do quintal e começa a dizer que é pastor também. Né? E não estuda, diz que a letra mata, aquele negócio todo, e começa a profetizar para Deus e o mundo. Mas no conceito, esses dois conceitos, que é a tradicional, a batista, eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Ou seja, não é que eles não acreditam, não precisa, porque eles têm a palavra. Já as pentecostais, eles creem. Assembleia de Deus hoje, por exemplo, Assembleia de Deus, Tempo Central, Belém, Madureira, eles são os obreiros se ele disse se for batizado com o Espírito Santo. Já na nossa Assembleia de Deus, continuamente, o Espírito Santo batiza no dia que você aceita Jesus. Né? Você aceitou Jesus e você será com o Espírito Santo. Então você só recebe os dons espirituais. Amém? Então a Batista também diz isso. Quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo. É como Paulo disse, é selado pelo Espírito Santo. Então os abatistas não creem ou não precisam do batismo do Espírito Santo. Já as pentecostais dependem do batismo. Se você não for batizado, que ele supostamente quer batismo,
se não falar em língua, se não tiver dom, não pode ser um dirigente na igreja. Então eles oram para que Deus batize. Eu tenho como dom, não como batismo, mas como dom, né? E tem o dom de língua, o dom de profecia, o dom de visão, o dom de revelação. E é dom. 60% dos batistas não crê no batismo. 40% dos batistas crê no batismo. Os pentecostais, 40% também não crê no batismo, 60% crê no batismo. Então essa divergência não vai interferir na salvação. Ou com o Espírito, ou sem o Espírito, com o batismo ou sem o batismo, a salvação vem por meio da graça que é do sangue de Jesus, né? É verdade. Vamos terminar então o apóstolo? O apóstolo, como nós vimos, significa enviado, era uma pessoa enviada pela igreja local para cumprir uma missão especial, e esse termo apóstolo era muito usado para os primeiros missionários cristãos. Apóstolo também, no Novo Testamento, tem um sentido especial também. Apóstolos era uma referência àquelas pessoas que viveram com Jesus e o viram depois de ressuscitado. Por isso, nós vamos abrir agora, tá certo? Gálatas capítulo 1, versículo 1. Isso, ó. Olha só o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 1, ó. Nós vamos ver uma coisa bem interessante agora, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 1, ó. Nós vimos que apóstolos eram pessoas que eram enviadas como os primeiros missionários cristãos para implantar igrejas. Também o apóstolo era um termo usado e associado a pessoas que viveram com Jesus ou o viram depois de ressuscitado. Aí o apóstolo Paulo escreve isso aqui, ó. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Muitas pessoas, inclusive na igreja, muitos líderes dentro da igreja, não aceitavam que Paulo fosse chamado de apóstolo. Muitas pessoas batiam de frente com Paulo e diziam assim: você não pode ter o título de apóstolo, porque você não viveu com Jesus. Porque para muitos líderes naquela época, apóstolo era só aquele que tinha vivido com Jesus. E Paulo não teve esse privilégio. Então o apóstolo Paulo, não só em Gálatas, mas em Corinto, ele começa a sua carta defendendo o seu apostolado. Ele começa a carta defendendo a sua autoridade apostólica. Paulo diz assim: eu nunca vivi com Jesus, mas eu fui constituído apóstolo por ele próprio. Ou seja, apóstolo, primeiros missionários cristãos que implantavam a igreja, e apóstolo também se referiam àqueles que viveram com Jesus ou viram ressuscitado. Daí o apóstolo Paulo defender a sua autoridade apostólica diante da igreja. Ele nunca viveu com Jesus, mas ele teve um encontro genuíno com Jesus no caminho de Damasco. Amém? E agora? Se você quiser fazer, deixar no apóstolo aí, depois deixar outra coisa disciplina. Então pronto, fecha aqui. Deixa aí, você dá uma. Ok, pastor. Por que os outros seguidores de Jesus Cristo, eles eram chamados de apóstolos e também de discípulos? Sim. Apóstolo, ele já acabou de falar que apóstolo é aqueles que viveram com Foram Jesus. enviados. Os que viveram foram enviados por Jesus. E o discípulo, que foi ensinado pelo próprio Jesus. Então o discípulo é aquele que tem um tutor, que tem um mestre que aprendeu com ele, né? Ou seja, vocês aqui estão sendo discípulos de quem? Do pastor Batista. Então vocês são meus discípulos, que eu estou ensinando vocês. Então eles foram discípulos de Jesus, que o próprio Jesus ensinou eles, né? E eles são apóstolos de Cristo. Isso tem hoje uma divergência muito grande na igreja do pastor Diego, na igreja do pastor Natanael, né? Tem apóstolo, né? Que tem outros apóstolos lá, né? Tá. Mas tem várias igrejas que não aceitam, mas nós devemos entender que
Porque a Bíblia diz que apóstolo é aquele que viveram com Jesus. Os apóstolos de hoje são apóstolos da igreja de Cristo, né? Então eles são mandados por quem? Pela igreja. Aqueles apóstolos foram mandados por quem? Por Jesus. Agora a própria igreja envia os apóstolos. Então eles não examinam essa, né? E ficam dizendo, não existe apóstolo porque agora tem um apóstolo da igreja. Então o discípulo é aquele que aprende do seu mestre, segue o mestre. É aquele que aprendeu do seu mestre, né? Aprende do seu mestre. Então o discípulo é aquele que aprende. Então Jesus ensinou 12, não ensinou muito, mas o 12, só o 12 ele titulou como apóstolo, que é para ser cabeça das 12 tribos de Israel na Nova Jerusalém. Alguma dúvida? Mas alguma dúvida, Nil? Tiver para perguntar. Pode, puxa aí, Márcio. Não tiver para perguntar. Dá certo. Os 12 eles foram enviados ou foram convidados? Eles foram enviados. Eles foram convidados, não? O próprio Jesus o chamou, ele não convidou, ele intimou, ele chamou e enviou. Ele enviou 12. Ele enviou mais, enviou 70, uma certa vez, mas o 12 ele deixou para seguir ele. Porque o discípulo é aquele que segue o seu mestre. Então o 12 seguia sempre ele, os 12, né? E quando Judas o traiu, então eles constituíram outro no lugar de Judas, né? E continuou. Quando Pedro perguntou para ele, Senhor, lá na parábola do jovem rico, perguntou, Senhor, nós largamos casa, esposa, tudo por causa de ti, o que nós vamos ganhar? Ele olhou para ele e falou assim, vocês vão ficar sobre as 12 tribos de Israel, vocês 12. E todos aqueles que hão de crer no meu nome vão receber 100 vezes mais e mais a glória eterna. Na próxima oportunidade, se Deus permitir, né? Pastor Batista, a gente continua o outro ministério que seria profeta. Mas aí o pastor Natanael aí, né? Então, Natanael eu vou tirar na portilha. Natanael eu vou deixar ele mais para discipulado só. Pronto, células. É isso, eu vou deixar ele fazer mesmo com os irmãos que abrir mais a mente assim, com célula, com discipulado. Amém. Aí depois você vai continuar depois aí. Amém. Vou deixar para você. Eu quero agradecer muito, né? Ao pastor Batista por essa oportunidade. Agradecer também a igreja, né? Que nos recebeu bem. Muito obrigado pelo privilégio, pastor. Tem mais dúvida aí. Vamos aproveitar então, né? Já que tá desafiado aí, Ixi. falar uma coisa, ó. Porque, ó, tem pessoas que já tem um propósito desde sempre, já tem aquele propósito na cabeça. E isso hoje em dia também tem uma coisa muito grande. Porque muitas pessoas têm medo de assumir o ministério por causa que ela tem na cabeça de viver para aquilo. Tipo, a pessoa não pastor, alguma coisa, ela fala, não, eu vou ter que abandonar emprego, vou ter que viver só para isso. E a minha dúvida é essa, será que quando você se sente questionado por alguma coisa, você tem que abandonar tudo ali, vida civil, como se diz, né? Para seguir somente aquele lado, ou tem outro tipo assim de meio a... Mas você entendeu, amigo? Entendi. Na verdade, nem todos são chamados com essa vocação. Você vê, tem pastores que o meu caso, eu não tenho um trabalho secular. Eu, a minha esposa, a gente trabalha, a gente vive período integral a serviço da igreja do Senhor. Tem outros pastores que já servem a igreja e trabalham como motorista, outras coisas. São chamados específicos para cada pessoa, né? Não são todos que são chamados e tem que largar tudo para viver só do ministério. São chamados específicos para cada pessoa. Amém? Mas todo chamado exige uma renúncia. Todo chamado exige uma renúncia. Mas o caso de abandonar tudo são casos específicos. Amém? O pastor Batista você. Mas eu vou concluir assim, por exemplo, o corpo. O corpo tem quantos membros? O nosso corpo tem quantos membros? Vários. Tem 5 membros, né? Mas tem vários membros, ó. A mão, dedo, unha, né? Pé, dedo medido do pé, o dedo ele fez só aí ele fez 5, né? Aí tem mais 5, tem mais os 5 do pé, tem o joelho, tem a orelha, tem o olho, né? Então o que acontece? A igreja é do mesmo jeito. Deus chama uns para ser
cabeça, outros para ser orelha, outro para ser olho, outro para ser poder medir. A importância que todos são do corpo. Agora, por exemplo, a boca, ela vai se alimentar com a mão? Você está escutando aqui, Nathanael? A boca, quem bota comida na boca? É? Quem vê? Hã? Quem pensa? A mente. Quem anda? Os pés. Empresários, né? Porque tudo isso a igreja apresenta. O Benildo é empresário. Ele vai largar a empresa para servir? Isso impede de ser empresário, impede de ser obreiro? Não. Não. Qual é a parte dele? Ele vai contribuir. Ou ele vai, se ele der vontade de... Eu vi nessa semana, eu cheguei num lugar ali, o pessoal, rapaz, eu me admirei, que foi... O seu Benildo chegou aqui pregando. Eu falei, glória a Deus. Isso é louvável para a gente. A gente está vendo que Deus está fazendo a obra, né? E eu falei, está correndo conosco. É mesmo, pastor, parabéns, porque ele é um homem, falou né? Ele é um homem aqui na Itatira conhecido, de renome já, né? Isso que nos satisfaz, irmão. Todo ser um corpo, que o corpo, a pior coisa que tem você sair e dizer assim, rapaz, teu pé tá ruim, vem que eu estou topando por aí. É triste, né? Ou então, rapaz, tua orelha é sangrando direto. Rapaz, a tua mão é pegando o que é a lei direto, né? Então nós somos o corpo. A boca se alimenta. Vamos fazer o seguinte, o pastor é a boca. Os obreiros é o resto. Um anda, o outro pega e bota tudo. Mas o corpo é Cristo. Tudo trabalha na função do corpo. Para aperfeiçoamento do corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, o dedo medir, ele não precisa ficar, ele vai se alimentar. Mas ele vai andar para alimentar a boca. A mão não precisa comer. Ela não vai comer, mas porque ela não come, ela não vai dizer que eu não sou do corpo, né? Porque o olho não tem unha, ele não vai dizer que eu não sou do corpo. Então, tudo vai trabalhar para trazer o olfato. Certo? O olfato mesmo, olfato, não é olfato, para trazer. Tá vendo? Olfato é o tudo cheiro. traz para trazer para dentro do estômago. Então, toda a mão, os pés, o joelho, tudo ele vai se movimentar para o sustento do corpo. Todos os pés vai trabalhar para o sustento do corpo. Então, a boca vai falar, os olhos vai ver, os ouvidos vão ouvir, e sucessivamente cada um tem uma função. Então, mesmo jeito da igreja de Deus, não é porque se o Tom não pregar, ele não vai fazer parte do corpo, ele vai evangelizar. Se ele pregar, Deus vai levantar a irmã, e como falou, concernente aos dons e aos ministérios. O ministério, cada um já nasceu com ele. Cada um já nasceu com ele. Na hora que ele aceita Cristo, ele vai só aperfeiçoar. Né? Se ele é um evangelista, Deus vai aperfeiçoando ele a ter desejo de ganhar alma, resgatar a vida para a igreja. Ele é um evangelista de mão cheia. A igreja ungiu ao Estevão como diácono, ungiram errado, porque o Estevão era evangelista. Morreu pregando o evangelho de Cristo. Então muitas vezes a igreja quer fazer isso para agradar alguém. Não, vou botar você como pastor do meu lado, e o cara não é pastor, é um evangelista para ganhar ovelha, ganhar alma, né? Eu acho que a gente nasce com o dom chamado. Já nasce com um chamado. Você já nasce com um chamado. Quando você pode ver em qualquer lugar, se a pessoa ele tem ele tem um espírito de Deus, e quando te vê, rapaz, você é evangélico ou não? Então, pois Deus te quer para fazer isso. Você sabe por que eu digo isso? Eu posso ter o dom que eu quiser. Pode ter, mas o ministério não. O ministério é Deus que te dá. E Ele dá quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Agora o dom você tem todos que você pedir, porque dom é dádiva. É o que eu falei, mas o dom não é para você dar para alguém. O dom é para você servir, né? O dom é serviço, é dádiva. E não é nosso, é de Deus. Você pede, Deus te dá, mas é para você dar para alguém, né? O cara está aqui com enfermidade já para morrer, e chega outro com menos enfermidade, você olha, Deus cura e você enferma. Não é seu. Bem entendido? Mais alguma dúvida aí? Tem, Tom? Alguma dúvida aí? Tem? Não? Ninguém entende isso? Não? Então, amém, meu pai. Fecha aí. Amém. Como o pastor Batista falou, né? Os 5 ministérios da igreja não é
a igreja para os ministérios, é os ministérios para a igreja. Amém? E eu agradeço, até agradecer essa oportunidade mesmo ao pastor Batista e passo a palavra para o pastorzão. Vamos dizer tudo. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado, pastor. É porque a gente, teoria da gasolina, tem que agradecer com obrigado. Pode ligar.